Agora são 7h53. Um jornal paraguaio, ABC Color, trouxe nesta quarta-feira uma matéria que denuncia o presidente Jair Bolsonaro. Diz o seguinte na matéria, o título é: o vice-presidente lá do Paraguai, né, fez um acordo em favor de um suposto negócio de Bolsonaro. O assessor jurídico do vice-presidente Hugo Velasquez intermediou, junto à ANDE, que é a empresa de eletricidade lá do Paraguai, com uma empresa brasileira supostamente ligada à família de Jair Bolsonaro. O advogado falou em nome do presidente da República, Abdo Benítez, e também em nome do vice-presidente Hugo Velasquez, ao instruir que não se poderia incluir um ponto número 6 na ata que pedia à ANDE, essa empresa de eletricidade, dentro do acordo, juntamente o acordo, né, Brasil-Paraguai, no que se refere a Itaipu. E nesse ponto 6 não incluíram exatamente a comercialização de energia com empresas brasileiras. A gente está mostrando, para quem está acompanhando pela TVT, a gente está mostrando aí essa matéria. Foi uma matéria escrita por Mabel Reinfeldt, do ABC Color. E num dos trechos aqui desse que ela conseguiu, né, juntamente com um furo, na realidade foi um furo de reportagem da Mabel, uma mensagem do assessor jurídico do vice-presidente, o José Rodrigues, ele colocando o seguinte, ele disse que textualmente na mensagem, né, que não devia se incluir esse item número 6 devido à conversações com o mais alto mandatário do país vizinho. Portanto, citando aqui, portanto, esse mandatário máximo do país vizinho. E também dizendo que foi um encontro, né, do advogado Rodrigues Gonçalves, que é assessor do vice-presidente paraguaio, que ele foi também consultado sobre uma empresa ligada à família presidencial de Jair Bolsonaro como verdadeiros impulsionadores do negócio com Leros Energia e Participações S.A. Bom, na Cidade do Leste, eu ouvi um encontro entre brasileiros, entre eles um senador. A matéria está mostrando que existe um senador, ele até mostrou a credencial, e existe essa suspeita, né, que o ABC Color está apontando. Bom, isso abriu uma crise política imensa no Paraguai, com possibilidade até de impeachment do presidente da República. Mas vamos fazer agora o convite ao Mauri Chamorro, consultor analista internacional, que já está aqui conosco, para fazer esse comentário sobre essa reportagem do ABC Color, que traz aí um suposto negócio aí ligado à família do presidente Jair Bolsonaro nessa negociação com Itaipu. Como é que você viu essa reportagem, Chamorro? Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui com você novamente. Igualmente. Bom, a reportagem ela é muito contundente, né? Na verdade, vai ser muito difícil o presidente e o vice-presidente do Paraguai sobreviverem ao impeachment. O Congresso precisa de 52 votos, ele já tem 59 votos para iniciar o processo, o que é praticamente inevitável a destituição do presidente e do vice-presidente da República, por questões basicamente de corrupção, né? Aí aparece, né, essa empresa brasileira como intermediária no processo de negociação, que normalmente esse tipo de empresa que ninguém sabe de quem é e que aparece do nada no processo de negociação entre estados, né? Porque o Brasil negociava com o Paraguai o fato do Paraguai desistir de vender energia elétrica ao preço de mercado. É uma coisa muito grave, na verdade. O Paraguai, desde a inauguração de Itaipu em 84, tem sido ampliamente prejudicada porque não vende energia elétrica, não vende a sua parte da energia produzida por Itaipu a preço de mercado ao Brasil. A gente está falando de bilhões de dólares que o Paraguai perde desde 1984. Então, nesse momento, haveria a necessidade de negociar os preços da venda da energia elétrica ao Brasil até 2022,
porque em 2023 começaria a renegociação que permitiria ao Paraguai, o Paraguai é dono da metade da energia elétrica produzida em Itaipu, a vender ao Brasil e a terceiros a preços de mercado. Então, houve uma negociação para que para que o Paraguai vendesse a um preço fixo de 350 milhões de dólares anuais, e só que essa empresa está intermediando esse processo, e não tem por que uma empresa estar intermediando a negociação entre estados. Muito provavelmente, e é muito comum, na verdade, não estou fazendo uma cotação porque não há prova sobre o caso, porém, quando aparece esse tipo de empresa é porque ela recebe algum tipo de benefício econômico, ela fatura, ela emite uma nota fiscal para alguém, ela recebe dinheiro para distribuir esse dinheiro àqueles que acabam sendo beneficiados de um tipo de acordo que é prejudicado amplamente o Paraguai. Exato. A nossa equipe de produção já tentou contato com a Leros Energia e Participações, mas, enfim, não conseguiu ainda esse contato direto com a empresa, e a gente coloca até à disposição para que essa empresa também fale a respeito desse ocorrido, né? Porque é bastante grave essa denúncia, né, Chamorro? É muito grave, principalmente porque o meio de comunicação, o ABC, ele denuncia que a empresa ela é de propriedade ou ela representa interesses da família Bolsonaro. Vou pedir para Não você. há um intermediário. Desculpa, Chamorro. Diretamente a família Bolsonaro. Eu vou só pedir para você repetir a resposta, porque justamente quando você começou a falar, picotou total aqui a sua fala. Por favor, se você puder repetir. Verdade. Na verdade, é muito grave, já que a denúncia do ABC paraguaio é que, neste momento, a empresa ela é representante da família Bolsonaro. A família Bolsonaro é dona dessa empresa. Então, deve ser investigado não só pelo Paraguai, mas também pelo Brasil. Deveria ser imediatamente denunciado isso ao Ministério Público, já que, como pode ser que uma empresa privada, né, de uma família, e agora a família pública, esteja participando de um processo de negociação que tem algo a ver com o interesse nacional, né? Itaipu é uma empresa bilateral, ela é binacional, perdão, é a mais importante produtora de energia elétrica do planeta, e ela, obviamente, dela depende grande parte mais do conosco. A gente vai tentar, Chamorro, infelizmente o Skype hoje está dando trabalho aqui, está picotando. A gente vai ligar agora, nesse momento, para você, por telefone, para a gente continuar essa entrevista que tem desdobramentos. Ontem a oposição lá no Paraguai já se reuniu para tomar uma medida em relação a essa questão. Já fecharam questão, né, sobre o impeachment do presidente do Paraguai. E existe também essa divisão no próprio Partido Colorado, né? Que, enfim, do próprio presidente, e já existe um racha. E a gente quer repercutir isso com você, mas o Skype realmente está dando trabalho aqui para a gente, está picotando demais a sua voz, e a gente vai tentar continuar essa entrevista aqui por telefone, e a nossa produção já está em contato com ele. Bom, enquanto isso, a gente vai dizendo aqui que no ABC Color, hoje, lá no Paraguai, está aqui, oposição e cartistas, né, confirmaram à noite o impeachment a Marito e Velásquez, né, o Mário Abdo Benítez, que é o presidente, e o vice-presidente Hugo Velásquez, né, partidos opositores, já lançaram essa iniciativa, né, de entrar com o pedido de impeachment lá do presidente paraguai, e também onde está também, ao que parece a reportagem, sendo envolvida aí uma empresa que é ligada à família de Bolsonaro. A gente acabou de ver aqui pela TVT uma foto onde o vice-presidente Hugo Velásquez né, ele cumprimenta com bastante alegria o diretor brasileiro do Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, né? E o Abdo Benítez, que é o presidente do Paraguai, está vendo essa saudação assim também bastante sorridente. Estamos mostrando também aqui para quem está acompanhando pela TVT e pelo YouTube esse WhatsApp, né, do José Rodrigues, que é o advogado, que é o assessor
do vice-presidente, assessor jurídico do vice-presidente paraguaio, onde ele diz, em relação a esse ponto número 6 dessa ata, desse acordo, né, do Itaipu entre Brasil e Paraguai, que não coloca esse ponto 6, né, a pedido do alto mandatário do país vizinho. E tem também aqui uma foto, né? Jovem esse advogado, né? O José Rodrigues, ele que falou em nome do presidente e do vice-presidente, exatamente com o diretor da ANDE, que é a empresa elétrica lá do Paraguai. Portanto, a gente está repercutindo esse assunto. Agora sim, o Chamorro já está na linha, não é isso, Chamorro? Precisa saber, Chamorro, quem que é esse senador brasileiro aí que acompanhou esse encontro, né, com lá na Cidade do Leste, com o diretor da ANDE, né? Que não traz aqui na reportagem, a gente tentou descobrir, não descobrimos ainda. O senador brasileiro mostrou, inclusive, a credencial, né? Isso, inclusive é um senador brasileiro que é representante da empresa. Uhum. É o senador brasileiro que deveria defender os interesses do Brasil. Foi em nome de uma empresa que supostamente é de propriedade da família Bolsonaro. É o que fala a denúncia. É muito grave isso. Isso tem que ser investigado imediatamente, porque não é possível que uma empresa participe de um processo de negociação bilateral entre estados de algo tão sensível como é a energia elétrica produzida por Itaipu. Então, a gente vive uma situação muito complicada, muito complexa, que no Brasil ainda não repercutiu com a força que deveria repercutir. Lá no Paraguai, isso já vai dar no impeachment do presidente e do vice-presidente. É uma situação extremamente complicada para o governo nesse momento, que não vai se salvar, é muito difícil que se salve. E no Brasil ainda o escândalo não repercutiu com tamanha firmeza que deveria ser, já que há o envolvimento da família, supostamente, né, o envolvimento da família Bolsonaro e de empresários que os representam, entre eles um senador. Agora, quem será, né? Essa é a grande pergunta. Exato. Bom, essa denúncia, né, foi feita ontem pelo jornal ABC Color e realmente deve repercutir hoje, em algum momento, na imprensa, na mídia, né? Porque vai ganhar repercussões assim, realmente, como você falou, não só lá no Paraguai, como também aqui no Brasil, né? Exatamente, né, porque a situação é muito complicada. Para o Brasil, houve um benefício econômico nesse acordo do preço da energia elétrica vendida de Itaipu para o Brasil. Há uma grande vantagem. E só o fato da negociação, isso vamos lembrar o caso inteiro, né? Porque a negociação foi feita em segredo, Sim. o que, segundo membros do Congresso paraguaio, seria ilegal. Só o fato de ter negociado de maneira secreta o acordo assinado entre o governo paraguaio e o brasileiro já seria suficiente para iniciar o processo de impeachment do presidente da República do Paraguai. Então agora saiu à luz do dia, né? Todo mundo soube depois o que aconteceu, o que foi negociado, foi filtrada essa informação, foi vazada essa informação. Então não ocorreu dentro do processo legal correto paraguaio, porque é muito importante para o Paraguai essa questão, o custo da venda da energia elétrica do Paraguai ao Brasil. Por quê? Porque o Paraguai, há uma questão não só de valor econômico, né, de impacto na economia paraguaia, porque haveria um prejuízo de 200 milhões de dólares anuais para o Paraguai, essa negociação, porém também é uma questão da soberania do país. O Paraguai, uma grande parte de Itaipu, né, da inundação da represa, está no território paraguaio. E o Paraguai vende basicamente a energia elétrica ao custo que o Brasil determina que deve ser vendido, não ao preço de mercado. E o Paraguai também não recebe, não vende 50% do que deveria poder comercializar. Ele não pode comercializar porque é exclusividade do Brasil. Esse foi o acordo assinado em 1973, durante a ditadura brasileira, também a ditadura militar paraguaia. Então, há um prejuízo econômico e há um sentido de entrega da soberania paraguaia ao Brasil, né? Uma cessão da soberania paraguaia ao Brasil. E isso sempre foi algo muito sensível para os paraguaios. E nesse momento, somado isso ao prejuízo de 200 milhões de dólares, ao fato de ter sido negociado de maneira secreta, e para nós é muito grave agora, para o Brasil,
apareceu uma empresa que supostamente é da família Bolsonaro, que negociou, e quem foi negociar isso foi um senador brasileiro em representação da empresa da família Bolsonaro. Isso tem que ser esclarecido. Perfeito. Amaury, e também essa crise está causando aí, tudo o que aconteceu, né, o que foi divulgado, está causando um racha no Partido Colorado, né, do Paraguai. Sim, porque é o partido que tem a maioria, a maior bancada no Congresso paraguaio. Um partido conservador que sempre esteve no poder praticamente. Só parou quando o presidente Fernando Lugo ganhou a eleição. Mas o Partido Colorado, ele nesse momento, ele tem a maioria no Congresso. Sem o Partido Colorado, não há capacidade, não há possibilidade de abrir um impeachment. Então, obviamente, o governo paraguaio, nesse momento, inicia desde ontem um processo de... Bom, você sabe como esse tipo de negociação no Congresso, né? Distribuição de cargo, de orçamento, emenda, para conseguir quebrar o bloco, a maioria do Partido Colorado, para não conseguir o número de 52 congressistas, né, entre senadores e a bicameral, que nem o Brasil, você tem Senado e você tem Câmara de Deputados, para você não conseguir a maioria para iniciar o processo de impeachment ao presidente. Então, só que até agora a última informação é que o governo, apesar dessa operação, não conseguiu até agora a maioria no Congresso para impedir o início da votação para destituir o presidente e o vice-presidente. Exato. E essa questão de Itaipu é bastante polêmica há muitos anos, né? E houve um acordo também entre os presidentes Lugo e Lula, justamente para tentar fazer mais justiça em relação ao povo paraguaio, né? Na verdade, isso foi histórico, né? Porque por primeira vez o Brasil reconheceu o abuso do Estado brasileiro em relação ao Paraguai, né? Obviamente o Brasil é um país que tem muito mais capacidade econômica, um país que tem muito mais capacidade de pressão diplomática e de negociação frente aos seus sócios no Mercosul, sempre abusou dessa capacidade para ter um amplo benefício econômico sobre o fornecimento, né, a produção de energia elétrica de Itaipu. Então, o Paraguai, na verdade, nunca conseguiu pressionar o governo brasileiro para chegar num acordo que fosse bom para ambas as partes, ou que pelo menos se pagasse o preço de mercado para a produção de energia elétrica gerada por Itaipu. Isso beneficiaria o Paraguai. Se fosse, e é importante isso entender, se fosse cobrado o preço de mercado e o Paraguai recebesse e pudesse vender 50% da propriedade da energia, porque o Paraguai é dono da metade da energia elétrica de Itaipu, desde essa construção, e esse é o acordo. Então, o Paraguai, se ele pudesse vender a preço de mercado a energia elétrica que é parte dele, esse percentual, o Paraguai teria um volume de ingresso enorme, e a situação econômica do Paraguai seria totalmente diferente da que é hoje em dia. Então, é uma questão que não pode ser vista só do ponto de vista diplomática ou de corrupção ou questão econômica, tem que ser vista de todos os pontos de vista, porque é muito importante para o Paraguai isso. E agora, bom, é tão importante e visto como uma questão de soberania que provavelmente o presidente e o vice percam os seus cargos. Segunda vez que isso vai acontecer no Paraguai, que o presidente e vice-presidente sofram um impeachment e que tenha que assumir agora o presidente do Senado. E pode respingar aqui no Brasil, como você falou, né, em relação ao presidente Bolsonaro. Sem dúvida. Não, já deveria respingar, já deveria ter um posicionamento do governo, já deveria ter um posicionamento, inclusive, do Ministério Público, de investigar essa denúncia do ABC, porque não é possível que uma empresa privada, a nome da família Bolsonaro, conforme a denúncia do jornal paraguaio, passe de maneira desapercebida, e que apenas meios de comunicação independentes, como o TVT, como o Rádio Brasil Atual, façam esse tipo de denúncia. Isso daqui é um caso de polícia e tem que ser investigado. Certo, Chamorro. Agora, se a gente for um pouquinho mais para trás na história, nossa dívida é enorme com o Paraguai, né? Falando da guerra do Paraguai, né?
tudo, né? Nós fomos responsáveis pelo genocídio do povo paraguaio. Lembremos que, liderado pelo Brasil, praticamente se assassinou todos os homens do Paraguai com mais de 10 anos de idade. O que o Brasil fez com o Paraguai é impagável. O Brasil jamais poderá devolver ao povo paraguaio, ao Estado paraguaio, nem de maneira econômica, nem moral, nem histórica, o que se fez, né? O que o Brasil fez com o Paraguai, e claro, tem aí também a participação da Argentina, só que basicamente foi o Brasil que liderou um genocídio no Paraguai. E além disso, historicamente, o Paraguai sempre foi prejudicado em qualquer tipo de negociação bilateral com o Brasil, já que o Brasil exerceu pressão de todas as formas possíveis, né? O Paraguai foi um país destruído a partir da guerra da guerra do Paraguai, e até hoje, historicamente, jamais pôde se recuperar economicamente. Grande parte disso é a pressão e quase que a forma imperial que o Brasil atuou junto ao Paraguai, né? E é uma pena, porque sabemos que o Paraguai, obviamente, isso é público e notório, né? Através do Paraguai é que entra grande parte do tráfico de armas, tem um problema de segurança nas fronteiras entre ambos os países, mas quem em grande parte tem responsabilidade disso é o Brasil, né? Perfeito, tá certo, Amaury. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Obrigada por analisar essa denúncia tão grave que saiu no Paraguai nesta quarta-feira. Muito obrigada. Um grande abraço. Não, obrigado a você. Um abraço a todos e a todas. Obrigada. Falamos aqui com Amaury Chamorro, consultor e analista internacional.